Glória a Deus, a paz seja convosco. Vamos, nesse momento, adorar o nome do Senhor. Eu convido você a cantar comigo, Deus é maior. Amém? Nosso Deus é maior do que todo problema, toda circunstância negativa, tudo que o homem pensa que chegou ao fim. Quando Deus entra, quando Deus é chamado, Ele entra com providência para gerar um recomeço. Quando você acha que chegou o fim para você, o Senhor ele apenas vira a página e Ele começa a escrever uma nova história. Amém? Em nome de Jesus. Vamos então declarar. O Deus a quem eu sirvo não é um Deus com D pequeno, Ele é tão grande, Ele é maior. A quem eu sirvo, Ele é um Deus de maravilhas, faz da dor um sorriso, porque Ele é maior. Pega a pessoa que não tem mais jeito, põe uma medalha no seu peito, porque Deus é maior. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar padrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te chave do poder. Diga isso com fé. Ele é o Deus do impossível, Ele vira pelo avesso essa situação. Pega a pessoa fracassada e faz virar padrão. Ele tira o cativeiro e te faz vencer. Creia nisso. Ele é o Deus do impossível, o homem faz a reunião, mas Ele é quem decide. Ele abre, ninguém fecha, ninguém te prende, porque Ele tem a chave do poder. Aleluia. Porque Ele tem a chave do poder. Amém? Esse louvor tem uma palavra poderosa. O Senhor, Ele é o Deus do impossível. Seja qual for a situação que você possa estar se encontrando agora, quando você coloca diante de Deus, milagres acontecem, maravilhas acontecem. Amém? E antes de nós lermos a palavra, eu quero fazer uma oração com você. Amém? Buscando de Deus a palavra viva e poderosa que vai alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa alma e trazer refrigério para o nosso corpo. Amém? Pai querido Deus maravilhoso, mais uma vez, Senhor, nós queremos nos alimentar da Tua palavra que é viva, que é alimento para o nosso espírito, que é fortalecimento para a nossa alma, sustento para o nosso corpo. Vem abençoar, Senhor Deus, que a Tua palavra não volte vazia, mas a Tua palavra, como uma semente, possa encontrar no coração de cada ouvinte, de cada um que nos escuta, possa encontrar um terreno pronto para que esta palavra venha germinar, crescer, florescer e frutificar. Que a Tua palavra venha trazer esperança, renovo, fé. Que a Tua palavra, Senhor, venha nos despertar para uma caminhada mais consistente de fé e na presença do Senhor dia após dia. Que o Senhor fortaleça o nosso espírito, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, nos dê entendimento e que essa palavra, Senhor, nos desperte para caminharmos cada dia mais juntos e firmados no Teu amor, na Tua promessa, porque o Senhor é fiel.
Tu és Deus Todo-Poderoso. Abençoa cada lar, cada família, de cada irmão, de cada vizinho, amigo, em nome de Jesus. Que o poder e o agir soberano de Deus possa invadir o teu lar neste momento, limpando, varrendo, lançando fora todo o mal, todo o medo, toda a preocupação, toda a tristeza, toda a angústia. Que o Senhor venha mudar, virar pelo avesso toda a situação a qual você se encontra que não está se agradando. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual tem sido o desejo do teu coração? Uma vida de vitória, uma vida de bênção? Eu creio que sim, porque esse é o desejo do meu coração. Como nós mencionamos esse louvor, amém? Ele tem uma palavra, uma inspiração muito maravilhosa, quando ele declara que o nosso Deus é o Deus do impossível, Ele é Deus de milagres, Ele é o Deus que vira pelo avesso toda e qualquer situação. Eu quero meditar com você na palavra de Deus no livro de Jó, no capítulo 42, amém? Todos conhecem a história de Jó, o relato da história desse homem, que era um homem bem-sucedido, um homem próspero em todas as áreas, porque prosperidade não é apenas financeira, mas ele era próspero na sua casa, na sua família, na saúde. Ele tinha paz de espírito, ele tinha comunhão com Deus, ele conhecia e servia a Deus, amém? Mas veio todos os problemas, Satanás veio trazendo problema sobre problema, dificuldade sobre dificuldade, dor acima de dor, tristeza após tristeza. Então, vieram muitas situações negativas na vida de Jó, uma atrás da outra, uma em seguida da outra. Eu não vou me deter nisso, mas sim eu quero já ler o último capítulo, apenas um versículo do último capítulo, que no meu ver, para Jó, o resumo está aqui, do livro de Jó, para a experiência que Jó viveu, a conclusão que ele tira, eu vejo que ele coloca nesse versículo. No versículo 5, Jó, capítulo 42, verso 5, diz assim: eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Então, o que Jó está dizendo aqui? Que a sua experiência com Deus era apenas de ouvir falar de um Deus que criou os céus, apenas de ouvir falar acerca de um Deus todo-poderoso que habita no mais alto e sublime céu, no seu grandioso trono de glória. Mas Jó, ele diz: agora os meus olhos te veem. Então, há um antes e um depois. Um antes, quando tudo estava bem, ele era um homem próspero, uma família linda, maravilhosa, abençoada, alegre, uma família onde havia união entre os irmãos, entre os seus familiares. Enfim, a saúde estava bem, em tudo estava bem. Então, antes, Jó conhecia Deus de ouvir falar. E agora, ele diz, mas agora eu te conheço por te ver o agir de Deus. Então, antes de todo o mal, de todos os acontecimentos negativos, de todas as perdas, dores, tristezas, enfermidades, situações ruins que Jó viveu, ele tinha um conhecimento acerca de Deus. Mas durante todo esse problema, durante todas estas situações negativas, extremas, dolorosas, Jó passou a conhecer a Deus de outra forma. Jó passou a ter uma experiência mais profunda com Deus, de ver, de sentir a presença de Deus com ele. Então isso, eu quero despertar nesse versículo a tua vida, como é que está a tua comunhão com Deus? Nós vemos sempre que a gente vem trazendo uma palavra, eu venho gravando áudios, eu venho trazendo uma palavra, já mencionei acerca da confiança com Deus, já conversamos acerca da intimidade com Deus, da fé,
em Deus, de processos que Deus nos permite passar, mas que Ele estará sempre presente, como, né, a última mensagem que nós pregamos sobre José, que Deus ele tinha um propósito para a vida de José, algo muito alto, algo muito elevado, mas que se ele tivesse naquele nível, se ele crescesse naquele nível em que ele estava, ele jamais alcançaria aquele propósito, porque o próprio Senhor, ele fala, nos profetas, ele diz: os meus planos são maiores do que os teus, os meus caminhos são maiores, mais altos. Então, muitas vezes, nós estamos acomodados na nossa vida, quando tudo está bem, tudo está tranquilo, a gente conhece Deus de uma forma. Mas quando vem uma pandemia, quando vem uma situação negativa, quando você vê os seus recursos se esvaindo, quando você vê os seus projetos sendo barrados, impedidos de avançar, você precisa passar a conhecer a Deus em outro nível. Você precisa buscar conhecer a Deus de uma outra forma, não apenas de ouvir falar: eu vou para a igreja e eu ouço a palavra, eu ouço a pregação, a pastora fala de Deus, eu ligo na internet, no YouTube, eu assisto mensagens que falam de Deus. Mas uma coisa é você ouvir falar de Deus e outra coisa mais maravilhosa ainda é você ver a presença de Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações da tua vida. Amém? Então, quando nós observamos isso, nós podemos analisar uma coisa. É muito bom, é muito fácil celebrar a vitória quando ela já está em nossas mãos. É maravilhoso celebrar uma bênção quando você já tomou posse dela, quando você já alcançou a bênção. Mas nós vemos aqui Jó em um momento que a situação ainda não estava mudada, a situação ainda não tinha começado o processo de restauração, de recompensa, né, de restituição na vida de Jó, não tinha começado nada disso ainda, mas ele, em um diálogo com Deus, em uma oração, em um momento íntimo entre ele e Deus, ele chega à conclusão: eu vejo a presença de Deus, a mão de Deus, eu vejo, hoje a minha experiência com Deus está mais profunda, a minha experiência com Deus está mais palpável, eu consigo enxergar o trabalhar de Deus na minha vida, eu consigo enxergar. E olha que Jó estava miserável, não tinha recursos nenhum, olha que Jó havia sepultado seus 10 filhos, Jó estava enfermo, a sua esposa já havia dito para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, Satanás usou a boca dela para tentar levar Jó ao suicídio. Então aquele homem estava lá no extremo, no maior extremo de vida, de situação em que um ser humano possa se encontrar. Miséria, dor e tristeza pela perda de filhos, de entes queridos, por ter sepultado seus entes queridos, né, pessoas, filhos, né, a quem ele amava, por quem ele se importava, perdeu tudo, perdeu o seu valor diante das pessoas, porque os seus amigos se achegavam a ele para procurar encontrar nele motivo para acusá-lo de ter cometido algum erro, de ter cometido alguma falha, para que tudo aquilo viesse estar acontecendo na sua vida. Então Jó estava ali naquela situação, sozinho, desamparado por todos, humanamente falando, mas ele sente em cada momento, ele sente o amparo de Deus. Ele sente a presença de Deus cuidando dele. Ele sente que ele pode até mesmo estar se sentindo só, abandonado pelos amigos, pela família, pelos irmãos, mas Deus está com ele. E quando você sente a presença de Deus, quando você começa a enxergar a presença de Deus na tua vida, você também começa a enxergar a saída, a solução. Talvez você diga: eu não sei como explicar, mas algo da parte de Deus vai acontecer na minha vida. Isso se chama fé.
E a palavra de Deus fala, já lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que a fé chama à existência aquilo que ainda não existe, aquilo que os teus olhos espirituais, aliás, aquilo que os teus olhos físicos ainda não conseguiram enxergar, os teus olhos espirituais já viram, e com a tua fé você começa a enxergar, você começa a ver. Então eu quero desafiar você a isso, não só apenas ser ouvinte, mas começar a enxergar, a ver Deus agindo na tua vida. O que você perdeu nesse período de pandemia? O que você está perdendo? O que você viu desmoronar nesse período de quarentena? Você estava achando, tô pegando voo, vou voar alto. Esse ano vai ser um ano em que eu vou conquistar coisas grandes, em que coisas maravilhosas da parte de Deus vai acontecer na minha vida, e de repente vem a pandemia, vem a quarentena e você tem que baixar de novo o voo e você começa a ver as coisas, parece aparentemente andando para trás. Você estava num processo de crescimento e você começa a ver aparentemente as coisas regredirem, né, diminuírem. Mas esses são os teus olhos naturais que estão enxergando isso, porque os nossos olhos naturais, eles conseguem apenas enxergar isso. Mas os olhos espirituais, os olhos da fé, vê o que Jó vê. Ele diz, agora os meus olhos te veem. E amados, eu imagino, nessa situação em que Jó estava, ele declarar, agora, só agora, é que os meus olhos conseguem enxergar a presença de Deus. Só agora, no meio da dor, no meio do luto, só agora no meio da perda, no meio da enfermidade, é que Jó consegue enxergar a Deus. Será que não foi preciso para você passar por essa situação, por essa pandemia, para os teus olhos espirituais serem abertos e você passar a enxergar a Deus da forma que Ele é? Ou será que você vai continuar conhecendo Deus apenas de ouvir falar? Como eu mencionei, para Jó houve o antes e o depois. Antes de toda aquela perda, de toda aquela situação de morte dos filhos, perda de todos os bens, perda da saúde, antes ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois ele diz, agora, ainda no meio do problema, eu começo a enxergar, eu começo a ver Deus com os meus olhos da fé, com os meus olhos, porque eu começo a ver solução, eu começo a ver saída, eu começo a ver que há esperança, enquanto há vida há esperança. Amém? Então, amados, depois desse momento, dessa confissão, dessa oração que Jó faz para Deus, tudo começa a se resolver, tudo começa a se abrir, a bênção de Deus começa a chegar. Por quê? Porque o que Deus quer não é que você conheça Ele de ouvir falar, é que você conheça Ele por ter intimidade, por ter comunhão, por confiar nele, por ter fé no seu trabalhar, que o seu trabalhar é perfeito, aquilo que nós aprendemos com José. José não se desesperou, ele não amaldiçoou sua família, seus irmãos, ele não negou sua fé em Deus, pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus estava com ele e Deus está com aquele que o busca. Então, no meio dessa situação negativa que Jó se encontrou, no meio da situação negativa em que José se encontrou, eles passaram a ver Deus. E isso foi o diferencial. E é o que eu desafio você a buscar cada dia mais ver Deus, ver com os olhos da fé. Veja Deus restaurando aquilo que foi destruído, aquilo que foi paralisado por causa desta pandemia, por causa desta quarentena. Comece a enxergar Deus restituindo, porque Ele é Deus de restituição, aquilo que você perdeu, o teu projeto, o teu sonho que estava em andamento, aquele projeto, aquele sonho que você estava já galgando
correndo para alcançá-lo, desfrutando já dele, tudo isso deu uma pausa por causa dessa situação. Comece a ver Deus, comece a ver o trabalhar de Deus, comece a enxergar, porque as bênçãos vão começar a vir por todos os lados na tua vida. Eu não vou ler o texto, mas você pode ler todo o capítulo 42 e você vai ver que a partir desse momento, depois Deus orienta Jó a orar pelos seus amigos quando ele ainda estava enfermo. Quando ele ainda estava precisando ser cuidado, Deus diz que ele ore, que ele abençoe. Então, no momento em que Jó ora pelos seus amigos, a bênção de Deus começa a fluir. Então, o que Deus quer então nos ensinar? Que nós somos canais de bênção, que quando nós abençoamos, a bênção ela chega primeiro na nossa vida para depois chegar na pessoa a quem nós estamos abençoando. E quando nós nos tornamos esse canal de bênção, nós tornamos então cada dia mais a nossa fé fortalecida e nós colocamos a nossa fé em ação e a fé ela vai buscando, a fé é algo que vai trazendo, ela vai sugando de Deus as suas bênçãos para nós. A palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé, ela move as mãos de Deus ao nosso favor. Amém? Em nome de Jesus, eu quero nesse momento, eu vou ler mais uma vez o versículo para que você fixe bem na tua mente, no teu coração, essa palavra de Jó e que você determine isso também na tua vida. Diga, você pode repetir isso comigo? Diga: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi a palavra que Jó declarou acerca de Deus. E essa tem que ser a nossa palavra acerca de Deus. Antes nós te conhecíamos, Senhor, só de ouvir falar, mas agora nós te conhecemos porque os nossos olhos veem a tua presença, os nossos olhos veem a tua mão agindo em nosso favor, os nossos olhos enxergam o teu agir, a porta que o Senhor está abrindo, o problema que o Senhor está nos ajudando a solucionar, a saída que o Senhor está nos mostrando, a direção que o Senhor está nos dando. Deus, Ele quer nos dar direção para a vitória. Em nome de Jesus, hoje é o último dia do mês, amanhã é um novo mês, é um novo ciclo, amanhã se inicia o mês de junho e em nome de Jesus eu quero que você comece a abrir os teus olhos espirituais e chamar à existência todas as bênçãos que você deseja alcançar. O que você tem desejado alcançar, Deus é poderoso para te dar, Deus é poderoso para cumprir, porque a sua palavra diz: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Creia e tome posse e comece a ver Deus agindo na tua vida. Comece a enxergar a mão de Deus agindo aí no teu casamento, na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida dos teus familiares, os que estão aí debaixo do teu teto com você, aqueles que moram em outras cidades, em outras localidades. A mão de Deus vai estar agindo. Veja o agir de Deus, coloque a tua fé em ação, porque a fé move montanhas. A fé, ela traz a existência. A fé, ela chama a existência aquilo que nós enxergarmos. Se você enxergar vitória, a tua fé vai trazer vitória, mas se você enxergar derrota, a tua fé vai atrair derrota. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é que você viva uma vida de vitória, uma vida de restituição, uma vida de milagres, de maravilhas. Deus quer que você viva o melhor dele aqui nessa terra, porque o melhor de Deus sempre vai ser maior. O melhor de Deus na tua vida ontem foi pequeno em relação ao melhor de Deus para a tua vida hoje, em relação ao melhor de Deus para a tua vida amanhã. Deus, ele vai sempre se superar, se sobrepor àquilo que ele fez ontem na tua vida. Ele sempre vai nos surpreender e nos abençoar, em nome de Jesus. Então passe a não só conhecer a Deus de ouvir falar, conheça Deus de ouvir falar, mas tenha mais intimidade, conhecendo Ele, de andar com Ele, de ter comunhão com Ele, de enxergar a presença dEle na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você tem algum propósito
que você quer, alguma causa que você quer colocar diante de Deus nesse momento, eu quero que você apresente a Deus a tua causa, o teu problema, o teu medo, a tua incerteza, a tua insegurança, aquilo que você está passando. Eu quero que você coloque diante de Deus nesse momento, porque amanhã inicia um novo mês, é uma nova página, uma página em branco que vai se iniciar um novo mês, é um novo ciclo e é uma oportunidade de viver coisas maravilhosas quando nós colocamos a nossa fé em ação. Amém? Então, o que você vai chamar à existência para o mês de junho? O que você vai, com a tua fé, já enxergar hoje para o mês de junho? O hoje representa algo muito importante. Você não pode mais trazer o ontem que passou, nem muito menos viver o amanhã. Você está vivendo hoje, mas você projetar, você enxergar com a tua fé o melhor de Deus para o teu amanhã, isso é o que Deus espera de nós. Que nós possamos ter projetos, planos, para alcançar sempre coisas maiores e melhores que vão exaltar e glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Amém? Porque Deus quer que venhamos ser sal e luz nessa terra. Deus quer que venhamos resplandecer a glória dele e levar o alimento, levar a sua palavra viva que está dentro de nós para alcançarmos outras pessoas. Então, nesse momento eu quero orar por você e abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, abençoar os teus projetos. Se você está passando por alguma situação, se você está se sentindo enfermo, nesse momento, coloca a tua fé em ação e reprove essa doença, essa enfermidade. Se sinta curado. Veja o toque poderoso de Deus, veja a mão poderosa do Senhor tocando o teu corpo agora, em nome de Jesus. Pai querido e Deus maravilhoso, nós oramos neste momento, Senhor, clamamos o teu agir, o teu poder em favor dos teus filhos, dos teus servos, de cada um que está assistindo este vídeo, ó Pai, que a mão poderosa, divina, curadora, restauradora, o Deus que muda toda e qualquer situação, o Deus que vira pelo avesso toda e qualquer situação, o Deus que abre a porta que ninguém fecha, o Deus que dá a última palavra é do Senhor, e em nome de Jesus, neste momento, Senhor, desvenda os olhos espirituais dos teus filhos para que eles vejam a tua mão poderosa, para que eles vejam o teu cuidado, para que eles vejam a porta que o Senhor está abrindo, a solução que o Senhor está direcionando, a resposta que o Senhor está dando. Visita este lar agora, Senhor Deus, trazendo esperança, trazendo fé cada dia mais fortalecida e alimentada na palavra e na promessa do Senhor. Eu oro abençoando, Deus, a vida de cada irmão da nossa igreja, cada vizinho, cada amigo, Senhor Deus, as famílias de Itapajé, as famílias, Senhor Deus, de cada bairro, de cada cidade, as famílias do Ceará, Senhor Deus, de cada estado do Nordeste, as famílias, Senhor Deus, do Brasil. Eu oro abençoando, Senhor Deus, o nosso presidente, toda a liderança, Senhor Deus, que compõe o seu governo, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro clamando pelo teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade, mas também a tua justiça, Senhor Deus, que a justiça de Deus se manifeste sobre a nossa nação, destruindo tudo aquilo que é trama maligna, que é trama, Senhor Deus, do inimigo para atentar contra a nossa nação, contra o nosso povo, mas a mão do Deus vivo venha destruir todo o plano maligno e venha, Senhor Deus, cada dia mais erguer e fortalecer a bênção, a paz, a salvação divina sobre o nosso povo, sobre a nossa nação brasileira. Abençoa, Senhor Deus, o Brasil, abençoa, Senhor Deus, as nações da terra, abençoa Israel, que haja paz em Israel, que haja paz, Senhor Deus, sobre o teu povo, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te dê a paz, e a paz seja com todos, em nome de Jesus. Receba o meu abraço, receba o meu aperto de mão e que Deus te abençoe e te dê um início de mês maravilhoso. Ainda estamos no último dia de maio, mas maravilhas de Deus ainda podem acontecer na tua vida se você começar a usar a tua fé. Chame a existência o teu milagre, chame a existência a tua bênção, e isso é enxergando, vendo
o trabalhar de Deus, vendo a presença de Deus na tua vida, te abençoando. Que a paz seja com todos em nome de Jesus. Estou com muita saudade de fazer os cultos na igreja e eu creio logo, logo a gente vai estar celebrando um culto abençoado juntamente com todos vocês. Um abraço, que Deus abençoe e a paz seja com todos.